Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Último vídeo desse semestre, né? Então hoje a gente vai falar sobre corrente alternada e ondas eletromagnéticas, fechando o conteúdo programático de Física 3. Espero que tenham aproveitado as videoaulas da melhor maneira possível, né? Bom, nas semanas passadas, quer dizer, nas 9 primeiras semanas do curso, né? A gente falou primeiro sobre as interações e forças naturais, começando lá pela força elétrica, interação gravitacional e interação magnética, né? Depois a gente foi aprimorando esse debate, citando inclusive as interações forte e fraca, né, que não é assunto desse curso. E exploramos uma série de aspectos da eletricidade, então desde lá do começo, conceito de carga, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico e diferença de potencial elétrico, né, que é fundamental para a gente entender os circuitos, enfim, capacitância, os capacitores. Depois olhamos para os circuitos, né, então algumas variáveis, corrente elétrica, resistência, força eletromotriz, circuitos de corrente contínua. Então demos alguma olhada lá nas associações de capacitores e resistores em série, paralelo, enfim. Na última videoaula, né, nas últimas videoaulas, a gente misturou o magnetismo com a eletricidade, né, com a interpretação do século XIX da física, de que os dois fenômenos, tanto magnetismo e eletricidade, são fruto da mesma interação natural, que é o eletromagnetismo. Falamos sobre campo e força magnética, fontes de campo magnético, e aqui que foi talvez a grande mudança, né, o que gera campo magnético, então carga em movimento ou variação do campo elétrico. E, por último, indução eletromagnética, com a lei de Faraday, a lei de Lenz, né. Vale notar que não exploramos o fenômeno da indutância, que seria no capítulo 30, tá? Isso vai ficar como extra. A gente explorou capacitância, resistência, indutância não, mas eu vou citar na aula de hoje algumas questões importantes, tá? Então, a primeira parte da aula vai ser sobre corrente alternada e o segundo vídeo sobre ondas eletromagnéticas. E aí a gente encerra esse debate, tá? Bom, para falar de corrente alternada, eu selecionei 4 tópicos que eu considero os mais fundamentais aqui para a gente entender. Então, primeiro uma introdução e uma diferença entre corrente alternada e corrente contínua. Depois um pouco funções de onda, potência em circuitos de corrente alternada e ressonância em circuitos de corrente alternada. Talvez aqui o tópico mais importante, mas precisa entender os anteriores para poder entender a ressonância, né? Bom, quando a gente fala então de corrente alternada e corrente contínua, ou AC/DC, na minha cabeça a primeira coisa que vem quando eu leio AC/DC é a banda, né? E da qual a gente não vai falar aqui. A gente poderia fazer uma aula, não sei qual aula seria mais divertida, se discutir a banda AC/DC ou os circuitos AC e DC. De qualquer forma, não é sobre a banda que a gente vai falar, né? Bom, tem circuitos de corrente contínua, a gente já conversou um pouco. Se você tem uma bateria que oferece uma força eletromotriz, né, tem uma diferença de potencial entre os seus dois polos, polo positivo e polo negativo, e você fecha um circuito com algum consumidor de energia, vai ter um fluxo de corrente em um só sentido, né, até descarregar essa bateria. Seria talvez de uma maneira mais simplória possível, a linha vermelha aqui. Você tem ou uma corrente ou uma tensão, enfim, fixa, constante, que vai fluir por esse circuito, né? Já num circuito de corrente alternada, você tem alguma fonte, algum gerador de tensão que varia os polos positivo e negativo, né? Como aqui no gráfico em verde, né? Então você tem uma tensão ou uma corrente que aumenta num sentido e depois diminui, e aumenta em outro sentido e diminui no outro sentido, né? E essa corrente alternada pode ter seus benefícios, né? Pode ter não, tem benefícios, tem problemas também, enfim. Então são tipos de circuitos diferentes.
É possível construir vários outros circuitos, por exemplo, um de corrente através de pulsos, né? Também é bastante comum você construir circuitos em que a corrente ou a tensão é oferecida via pulsos. Também tem circuitos descontrolados, por exemplo, em que a tensão e a corrente não mantém algum padrão. Então para quem trabalha com eletricidade, para quem for trabalhar na indústria, enfim, em alguma linha que tenha foco em eletricidade, vai ver os diversos tipos de corrente e tensão possíveis, né? Que a gente está no básico, né? Nessas disciplinas básicas de física. Então, corrente contínua e corrente alternada, a gente vai olhar para os circuitos mais simples possíveis por enquanto, né? Bom, num circuito de corrente contínua, como eu já disse, por exemplo, você tem uma pilha em que de um lado você tem um potencial mais positivo, por exemplo, e um lado potencial mais negativo, ou vice-versa, de tal forma que, se você tem aqui, por exemplo, um potencial mais positivo, que seria o catodo, né, ou cátodo, ele vai atrair as cargas negativas até descarregar essa bateria toda, né? Enfim, no caso do circuito de corrente alternada, como que você pode gerar essa energia, né? Ou essa tensão variável? Essa animação aqui eu acho que é bastante didática. Então, por exemplo, a gente discutiu nas últimas semanas que, se você tem uma bobina e um ímã, por exemplo, se você varia se você aproxima o ímã ou afasta o ímã, o que acontece aqui na bobina? Quando você afasta ou aproxima o ímã, aqui na bobina há uma variação de campo magnético. Então, se o campo magnético aumenta, no momento que ele está aumentando, aparece aqui um campo elétrico que faz ter uma força eletromotriz induzida ou uma corrente induzida que faz esse circuito funcionar. No momento que ele fica constante de novo, para. Se você afasta esse ímã, por exemplo, também tem uma redução do campo magnético que também cria uma força eletromotriz induzida, faz esse circuito funcionar. Se eu ficasse aqui com a mão aproximando e afastando esse ímã dessa bobina, eu teria um circuito de corrente alternada, um gerador de corrente alternada, porque quando eu aproximo, aumenta o campo, cria uma força eletromotriz num sentido, quando eu afasto, cria uma força eletromotriz em outro sentido, né? Mas aí eu teria que ficar gastando minha energia aqui movimentando esse ímã. O que a gente faz em geradores, por exemplo, como de uma usina hidrelétrica, é você colocar rotores com esses ímãs de tal forma que, quando você trabalha com fluxo de água, né, só para usar esse processo, quando você rotaciona esse ímã, o campo magnético vai aumentar e diminuir aqui de acordo com a aproximação do polo norte, ou afastamento, e a aproximação do polo sul e seu afastamento, de tal forma que eu tenho uma corrente alternada gerada no circuito, né? É um procedimento bastante simples, né? Todas as usinas hidrelétricas, usina nuclear, usina eólica, usam esse mesmo princípio, né? Então eu posso controlar, por exemplo, o fluxo da água aqui para gerar uma corrente com maior frequência de oscilação ou com menor frequência de oscilação. Bem como eu posso aumentar, variar o campo magnético dos ímãs, enfim, variar o número de espiras na bobina e trabalhar com essas variáveis para produzir a tensão que eu tiver interesse, né? Enfim, tá? Então, a ideia de geração de energia elétrica de forma alternada, né, de corrente alternada, pode ser feita, um dos processos mais comuns é ser feita por oscilação de campo magnético próximo de bobinas, né? Em um automóvel, por exemplo, nós temos corrente alternada e corrente contínua, e os dois exemplos aqui, só para mencionar, né? Se o automóvel estiver funcionando com a bateria, por exemplo, você vai ter uma bateria do tipo pilha comum, né, com um cátodo e um ânodo, com um polo positivo e um polo negativo, de tal forma que vai descarregando essa bateria se o automóvel estiver funcionando
todas as lâmpadas, rádio, enfim, todos os aparelhos elétricos do carro estiverem funcionando com essa bateria, ele vai descarregando a bateria até acabar. O que acontece nos automóveis é que você tem, de forma geral, um gerador de energia elétrica que funciona como o exemplo que eu dei agora da usina hidrelétrica, né? Que é o alternador. Se vocês separarem nessa foto, aqui dentro tem um monte de bobina, você tem ímãs e bobinas aqui dentro, e conforme o carro gira o motor a combustão, né, da energia da combustão da gasolina, você movimenta esse alternador, que vai movimentar as bobinas e os ímãs aqui, gerando energia elétrica nesse sentido aqui, né? Só que quem está girando o alternador não é a água, mas o próprio motor a combustão, né? A partir da energia da combustão da gasolina. Enfim, se você movimenta isso, você gera uma corrente, mas você gera uma corrente alternada. E uma corrente alternada não pode recarregar uma bateria que tem polos fixos, né? Então, o que você tem nesse alternador, além aqui dos ímãs e bobinas, enfim, você tem essa peça aqui no final, que é um regulador de tensão, uma placa de diodo e um regulador de tensão. Essa placa de diodo vai retificar a onda de tal forma que não vai deixar passar a onda negativa, só vai deixar passar a onda positiva, a parte positiva da onda, né? Como a gente estava vendo aqui, se você tem essa onda verde aqui, tem uma parte positiva e uma parte negativa. Ali você tem um circuitinho com alguns diodos. Diodos, para quem nunca trabalhou, né? São componentes eletrônicos, nunca trabalhou com diodos, né? Componentes eletrônicos que só permitem a passagem da corrente em um sentido. Então, quando a corrente for positiva, ele permite passar, quando for negativa, não permite. E você consegue manipular, colocar 4, 8 diodos ali, de tal forma que você aproveita mais essa corrente. E dessa forma você transforma a corrente alternada gerada no alternador em corrente contínua, porque só sai uma polaridade de diferença de potencial, né? Enfim, tá? No geral, a bateria do carro só serve para ligar o carro, né? Depois que o carro está ligado, é o alternador que gera energia elétrica para o sistema. Tá? Então, em geral, é isso. Bom, por enquanto, a gente vai explorar rapidamente essas ondas senoidais, né? Mas é comum também, dependendo do circuito, enfim, dependendo qual a finalidade do circuito elétrico que você trabalha, ter ondas triangulares, ondas quadradas em circuitos digitais, ou dentes de serra, também é um sistema bastante usado. Tá? Bom, a gente não vai agora explorar muito isso, mas de qualquer forma é importante saber que existem essas possibilidades de trabalhar com corrente alternada, né? Com relação às funções de onda, se você usa aqui uma função senoidal ou cossenoidal, que dá no mesmo, né? Se você usa uma função senoidal ou cossenoidal, a gente pode trabalhar com a equação mais simples de onda, que seria valor da tensão instantânea, um V de T aqui, é função de um V máximo, um V de pico, como aqui, por exemplo, nesse gráfico, em função da frequência de oscilação, que é a frequência angular de oscilação, no tempo, né? Então, claro, para quem... Eu não lembro agora se vocês já se apropriaram dessas equações de oscilações, enfim, mas a função cosseno ela vai de menos 1 a 1. Né? Então, a função cosseno, o mínimo valor dela é menos 1, o máximo é 1. E ela vai oscilar de acordo com a frequência do sistema. Lembrando aqui de novo, né, eu posso controlar a frequência do sistema aqui, no caso de uma hidrelétrica, controlando o fluxo de água, né? Então vai oscilar mais rápido ou mais devagar. Enfim, dependendo da frequência então do sistema, eu vou ter esse cosseno variando de mais 1 ou menos 1, com mais ou menos velocidade no tempo, né? E o V maiúsculo aqui seria a nossa amplitude, né? Que é a tensão máxima, tensão de pico, que quando o cosseno for mais 1,
vai dar o valor máximo de tensão de pico na tensão instantânea, e quando ele for menos 1, dá o valor máximo de tensão de pico negativo como tensão instantânea, né? Lembrando que frequência angular aqui a gente mede em radianos por segundo, tá? Dá pra gente relacionar com frequência de oscilação escalar, né? Com frequência angular é 2π vezes a frequência, ou período de oscilação 2π sobre ômega, né? Sobre a frequência angular, ou 1 sobre a frequência escalar de rotação. Enfim, a gente não vai adentrar muito nesses problemas, mas é importante ter essa noção, né? Para a corrente é a mesma coisa, né? Eu posso, se a força eletromotriz está oscilando ali, se a tensão está oscilando nos equipamentos, nos componentes de forma senoidal, a corrente também vai oscilar com um valor de pico também de corrente, em função também da frequência de oscilação, porque um depende do outro, né? É importante notar, eu gostei desse gráfico aqui como exemplo, que aqui você tem uma função v de t, né, a tensão no instante de tempo t, oscilando de acordo com a frequência do sistema, e você tem uma corrente em função do t, também oscilando com seno de ômega t, tá? Como eu disse, você usar seno ou cosseno só muda aqui meia onda, né? Então, aliás, 1/4 de onda, né? Porque um começa no 0, o outro começa no 1. Então, tanto faz, depende do sistema que você está usando. E no caso aqui dessa figura de exemplo, a função da corrente, ela tem uma fase aqui, um φ, que é uma fase que difere ela da tensão, ou seja, quando eu forneço tensão para o sistema, leva um tempo para ver uma corrente de pico. Quando a tensão está no pico, a corrente ainda está num sentido chegando ao pico negativo, né? Se for uma corrente, por exemplo, não convencional. Quando a tensão está no máximo pico negativo, a corrente está subindo e vai demorar um pouquinho para chegar no pico positivo. Ou seja, a oscilação tem a mesma frequência, porém a corrente tem um atraso, uma defasagem de um certo grau aqui. Pelo que a gente pode identificar aqui, por exemplo, não chega a 90 graus, né? 90 graus seria se, quando a tensão está no 0, a corrente estivesse no pico. Se estivesse aqui no pico, teria uma defasagem de 90 graus. Ou de π sobre 2 radianos. Não é o caso aqui. Está quase isso, né? Enfim, então é comum também aparecerem defasagens no sistema. A gente não vai explorar agora essa questão também, mas é importante lembrar. Então, de uma forma geral, em circuitos de corrente alternada, a gente tem alguns valores importantes de tensão e corrente quando a gente segue esse padrão de função senoidal, tá? Tanto para corrente quanto para tensão. Por exemplo, o valor de pico, como eu já mencionei, é quando o cosseno vale 1. Quando a função oscilante aqui está no seu valor máximo 1, então 1 vezes I vai dar I, 1 vezes V vai dar V. O valor de pico é justamente essa amplitude da função aqui, né? O valor médio dessas funções, se for uma função senoidal, o valor médio é 0, né? Porque ela tem a mesma parte positiva, a mesma intensidade positiva e a mesma intensidade negativa. Então a média dá 0. Então tomar cuidado quando a gente interpreta qual o valor médio de corrente num circuito de corrente alternada, em geral é 0, né? Valor retificado, como eu disse agora há pouco, no alternador, dando o exemplo do alternador de automóveis, né? Você tem lá uma placa com diodos que só permite passar um lado positivo da corrente. Então seria aqui, você tem uma corrente senoidal, mas dependendo se você tem uma placa de diodo que faz uma retificação de meia onda, ela só permite passar a onda positiva. Quando a onda é negativa, a corrente negativa, ela bloqueia a corrente, não permite a passagem, então só vai permitir parte positiva. Imagina, por exemplo, na nossa rede elétrica aqui do Brasil, a frequência de oscilação é de 60 Hz. Então você tem uma frequência de 60 ciclos por segundo. Se você faz uma retificação de meia onda na corrente da rede elétrica
brasileira, você vai ter 60 picos por segundo só em um sentido. Então você deixa de ter uma metade da energia ali disponível, mas mantém ela em corrente contínua, né? Só com um polo. Então esse valor médio retificado, se você tira a média, claro, lembrando aqui de novo, você tira a média da onda inteira, dá zero, né? Porque você tem a parte positiva e a parte negativa da mesma forma. Se você retifica e tira a média dessa função senoidal, você vai ter um valor médio retificado de 2 sobre π do valor total da corrente, né? Mas o mais comum quando você vai medir... aliás, vale a pena lembrar que esse valor médio retificado aqui está pensando na onda cheia, né? Você retificando a onda completamente. Dá para fazer isso com as placas de diodo também, de você essa parte negativa da corrente você transforma em positiva, e aí você vai ter um aproveitamento maior da energia, você não vai desperdiçar metade da energia, né? Fazendo a retificação completa. Mas o mais comum para trabalhar com intensidade de tensão e corrente é você calcular o valor quadrático médio. Como a corrente e a tensão tem uma parte positiva e uma parte negativa, se você eleva essa função ao quadrado, ela fica... o quadrado é positivo, né? E aí você tira a raiz dessa função elevada ao quadrado e tirada a média, então você tem um valor mais apropriado para trabalhar, que é também conhecido como valor eficaz. Valor quadrático médio ou valor eficaz, tá? Que ele vai ter uma taxa do pico dividido por raiz de 2. Tá? Então, pico dividido por 1,41 lá, você tem aqui o valor quadrático médio. Em inglês é comum usar o valor RMS, né? Root Mean Square, de raiz quadrática média. Tá? E esse RMS vai ser importante aqui no próximo slide também, né? Tá? Então é comum usar esse valor quadrático médio para corrente e para tensão, porque você tem um valor eficaz ali de corrente em circuitos de corrente alternada, sem retificar, tá? Tô falando da corrente alternada com um polo positivo e negativo, ou com sentido positivo e negativo, sem interromper. No caso de potência, a gente falou de tensão e de corrente. Em circuitos de corrente contínua, a gente tem que potência é tensão vezes a corrente, né? Então, se a tensão tem uma variação senoidal e a corrente também tem uma variação senoidal, mas eu consigo calcular aqui o valor eficaz tanto da corrente quanto da tensão, então eu posso calcular o valor da potência também, e aí a potência também vai oscilar com o tempo, né? Porque a potência está ligada com o fornecimento de energia. A gente não vai se debruçar nesses cálculos agora, nessas últimas 2 semanas, mas tem alguns dados importantes. Então, de todo modo, a energia vai variar aqui, a potência, né? Com o valor quadrático médio da tensão, o valor quadrático médio da corrente e o cosseno da fase, que aí depende do circuito que você está trabalhando. Um exemplo rápido aqui é que eu posso pegar, por exemplo, a tensão e a corrente aqui, senoidais, para calcular a minha potência. Isso aqui numa resistência vai funcionar assim, tá? Então, num resistor, reparem que tensão positiva ou tensão negativa vai dar uma potência positiva, porque potência está ligada com gasto de energia. Então você não tem num resistor uma recuperação da energia, né? Um resistor só gasta, só consome energia. Então, independente da potência da corrente serem positivas ou negativas, o gasto de energia vai ser sempre positivo. Num capacitor, isso varia, né? Porque lembra que o capacitor armazena energia. Então, se você tem tensão ou corrente num capacitor, ele vai armazenar energia ou armazenar campo elétrico num sentido ou no outro sentido, né? Então você tem esse armazenamento para um lado e para o outro, que faz esse gráfico da potência ficar oscilando assim.
Um indutor, como eu disse no início do vídeo, a gente não explorou os indutores, mas são bobinas, tá? Solenoides, bobinas, enfim, a gente falou bem rapidamente deles. Vocês também lembram que quando passa uma corrente numa bobina, gera um campo magnético internamente, então acumula energia nesse campo magnético, mais ou menos como num capacitor, só que aqui armazena campo magnético, enquanto num capacitor armazena campo elétrico, né? Então você tem também um armazenamento semelhante, e aí você consegue num circuito com resistência, com bobina e com capacitor, que é o chamado circuito RLC, né, resistência, indutância e capacitância, consegue trabalhar com a potência média de oscilação com essa cara aqui, tá? Era comum, hoje em dia não sei como que tá, né, mas na minha adolescência, até peguei uma imagem de um som aqui da década de 90, era comum ter uma discussão entre a potência de um som ser RMS ou PMPO. Então era comum os rádios virem aqui com 3.000 watts, 5.000 watts, 4.000 watts, enfim, que é uma potência PMPO, né? Peak Music Power Output, que está ligado com o pico de potência de saída de som. E os fabricantes, claro, divulgavam isso. Ah, não, esse som aqui tem 3.000 watts PMPO, da vibração do alto-falante, né? Lembrando, né, a produção de som está ligado com uma produção de uma oscilação nesse diafragma dos alto-falantes, ou seja, por corrente alternada, né? O som é uma onda mecânica e aqui é uma onda elétrica que é transformada numa onda mecânica no alto-falante, né? Então, uma corrente alternada que produz esse som. E essa corrente alternada tem picos, claro, e tem um valor médio de potência, né? Então era comum os fabricantes divulgarem o valor de pico, que na prática, muitas vezes o som tem, o aparelho de som pode produzir um valor de pico lá para determinada frequência. Então, para um som grave, ele pode produzir um pico de 3.000 watts, mas para os sons agudos e médios, ele não passa de 10 watts. Então, é uma informação que engana o consumidor, né? Então, eu lembro que tinha sido proibido, agora não sei como é que tá, mas tinha sido proibido divulgar a potência em PMPO e só em RMS, que é o Root Mean Square lá, que a gente conversou agora há pouco, raiz quadrática médica. Então média, né? Então você elevar ao quadrado cada uma das potências possíveis de pico em cada faixa de frequência e tirar a média e a raiz, então você tem uma potência que é muito menor do que a potência de pico, né? Tá, então, aparentemente agora só pode divulgar, não lembro direito, mas só pode divulgar potência de som em RMS, que dá valores muito mais condizentes com a realidade do aparelho de som. Um aparelho desse aqui, caseiro, deveria ter ali uns 15 watts RMS, 20 watts RMS, bem longe dos 3.000 divulgados aqui. Por fim, ainda sobre corrente alternada, o efeito da ressonância, né? O fenômeno da ressonância, que é talvez o mais importante aqui da nossa história, né? Ressonância tem a ver com o quê, né? Aliás, é comum, eu acho que o termo mais popular hoje em dia é ressonância magnética, né? Quando é exame laboratorial, né? E que é também um fenômeno da ressonância, né? Mas do que trata esse conceito, né? Opa, cadê? Sumiu o meu negócio. Então a ressonância é um fenômeno que ocorre quando um material vibra com a mesma frequência de vibração de outro material original a partir da absorção de energia, ou por meio de uma onda ou por meio de matéria, né? Acho mais fácil trabalhar com esses exemplos aqui. Então vou mostrar um deles primeiro, o pêndulo de Barton. Aqui é o seguinte: você tem um peso grande aqui com relação aos outros aqui, esse aqui é bem maior, e você vai colocar ele em oscilação. Eles estão ligados por um barbante quase livre aqui. Se você vibra esse pêndulo, ele tem uma frequência de oscilação natural. Para quem já estudou os osciladores mecânicos,
uma oscilação de um pêndulo tem a ver com o comprimento da haste, né? Então, ou do cabo, enfim, do fio. Esse pêndulo aqui com um comprimento fixo tem uma oscilação padrão, uma frequência de oscilação padrão. Cada um desses outros pêndulos tem comprimentos diferentes. E, portanto, cada um deles tem uma frequência de oscilação diferente. É uma frequência de oscilação natural, né? Então, todo o material, toda a matéria tem uma frequência de oscilação preferencial, uma frequência de oscilação natural. Se você oscila esse aqui, deixa eu passar o vídeo aqui para frente. Ó. Se você oscila esse pêndulo, então, ele vai transmitir energia para os outros, mas quem vai absorver melhor a energia? Aquele que tem a frequência natural de vibração mais próxima desse primeiro. Então dá para reparar aqui que esse quinto pêndulo está absorvendo muito mais a energia do primeiro pêndulo do que os outros. Os outros estão balançando só pelo balanço do barbante aqui de cima. Então esse é o fenômeno de ressonância visto num sistema mecânico, né, via matéria. Então por esse ângulo aqui também dá para ver. Todos balançam por conta do balanço do fio lá em cima, mas um deles absorve mais essa energia e entra em ressonância, né? Tá. Para quem, por exemplo, toca violão, guitarra, essas coisas, né? Você tem... Geralmente você afina um violão, por exemplo, você afina uma corda baseada no momento que ela entra em ressonância com outra corda, né? Se você tocar a nota Lá numa corda e você tem uma outra corda apropriada para soar em Lá, você tocando a primeira, a segunda começa a vibrar sozinha, né? Não é sozinha, né? Na natureza as coisas não funcionam sozinhas, funciona porque funciona assim, né? Você soa uma corda, a outra começa a soar também por ressonância, né? Enfim, no caso de campos eletromagnéticos, a gente pode usar esse exemplo aqui. Se você tem uma antena de rádio, por exemplo, que oscila cargas elétricas com uma certa intensidade, numa certa frequência, essa carga elétrica girando numa certa frequência vai produzir um campo elétrico que varia. Esse campo elétrico variante, oscilante, vai produzir um campo magnético oscilante. O magnético oscilante vai produzir um elétrico e assim por diante, de tal forma que eu tenho uma onda eletromagnética que a gente vai falar a seguir. O fato é que se eu deixo a sintonia do meu rádio em casa para que as cargas vibrem de uma maneira natural na frequência da estação que eu quero ouvir, vai haver ressonância e eu vou sintonizar essa rádio, né? Olhando aqui de novo para esse pêndulo, cadê a imagem de frente? Essa aqui está feia. Aqui. Quando eu vou sintonizar uma rádio em qualquer aparelho, ou mesmo quando o chip de celular sintoniza a sua operadora, né, se você é da Claro, da TIM, da Vivo, tem frequências diferentes, o que você está variando é o comprimento do pêndulo, entre aspas aí, da sua antena, do seu receptor no celular, né? Então se você está no rádio, por exemplo, e quer sintonizar a rádio 89 FM, você vai ter que mudar, quando você coloca lá 89 FM no rádio, você está mudando o comprimento do pêndulo para que a antena do seu rádio vibre com a mesma frequência da rádio 89. Se você quer ouvir a 90.5, a CBN, eu acho que é 90.5 MHz, então você aumenta um pouquinho do comprimento para ela oscilar, ou diminui um pouquinho, na verdade, se fosse um pêndulo, para oscilar mais rápido e entrar em ressonância com a estação da CBN. Então aqui é mais ou menos isso, né? Se eu vibro aqui manualmente, ó, se eu vibro manualmente esse campo, uma hora ele vai chegar ali e o outro pode entrar em ressonância, né? Se estiver disponível para isso. Se eu colocar um oscilador aqui, esse meu notebook aqui ele é meio lerdo, então tudo fica mais lerdo aqui. Eu vou deixar os links para quem quiser brincar com esses applets. Mas o fato é que se eu faço uma oscilação eletromagnética num ponto e eu tenho uma carga que tem uma frequência natural de oscilação semelhante, ela vai entrar em ressonância e vai absorver essa energia, né?
tá? Dá para colocar aqui o campo, por exemplo. Eu vou queimar esse notebook, você ficar forçando ele aqui. De qualquer forma, vocês devem ter entendido. Na prática, o que a gente enxerga? Isso aqui, né? A gente não enxerga nada, a gente sintoniza as rádios, enfim, mas nosso olho não capta essas ondas de FM, né? Onda de rádio, enfim. Então. Bom, por hora é isso. Eu vou falar de circuito RLC no próximo vídeo.